Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Iniciando mais uma semana de estudos, não é isso? Hoje vamos estudar o capítulo 11, a questão agrária brasileira, certo? A utilização das terras no Brasil. O nosso território apresenta uma das maiores áreas, destinada à agropecuária do planeta. No entanto, grande parte dessa área é usada como espaço para pastagem, onde se desenvolve a pecuária extensiva, que é a criação de gado solto no pasto, certo? Outra situação é a manutenção de terras ociosas. Observem aí a utilização das terras no Brasil. A gente tem um destaque, para os produtos agrícolas, o feijão e o arroz, certo? Onde ele está presente na maioria das regiões brasileiras. Com destaque também o rebanho, que é a evolução do rebanho bovino. Também um grande destaque na maioria das regiões brasileiras, certo? Lembrando que uma parte, da parcela de terra também é ocupada por matas e florestas, que cada vez mais, perdem espaço para a expansão das lavouras e de gêneros agrícolas, muito relevante para o comércio externo do Brasil, certo? Então, além da má utilização das terras, existem também problemas relativos à ociosidade, à concentração e à estrutura fundiária no Brasil. E o que são terras ociosas, Essas terras ociosas são áreas, certo? Sem utilização produtiva atual, mas que têm um potencial de produção, certo? E a concentração e estrutura fundiária das terras no Brasil. As áreas concentradas são aquelas nas quais uma pessoa ou um grupo empresarial específico possui um grande conjunto de terras, e a estrutura fundiária é a forma como a terra se divide em propriedades, certo? De acordo com o processo histórico da área analisada e também com as leis da propriedade formuladas pelo próprio Estado. Em relação, à ociosidade, verifica-se em geral que nas grandes propriedades, uma pequena parcela da área, de área destina-se à pecuária e a outra ao cultivo. Por exemplo, nos governos de José Sarney, Fernando Collor de Mello, Luiz Inácio Lula da Silva, foram estudados, referentes à questão, fundiária. O estudo encomendado, por exemplo, de Sarney, revelou que havia cerca de 81 milhões, de hectares de terras totalmente ociosas. Também demonstrou que 42% do total das terras, aproveitáveis estavam ociosas, e que dessas 89% eram imóveis, imóveis rurais, classificados como latifúndios, ou seja, grandes propriedades de terra. Observem aí na tabela essa questão das grandes terras, relacionada a terras ociosas por região no Brasil. Por exemplo, na região norte, com 65,8%, o nordeste, com 54,4%, o sudeste, 21,1%, o sul, com 15,2% e o centro-oeste, com 42,6%, totalizando assim as regiões do Brasil, certo? Latifúndio. O que é um latifúndio? O latifúndio é uma grande propriedade rural, cujas características dizem respeito à dimensão, à produtividade e à finalidade de estar associada ao período de colonização no Brasil, certo? Outro ponto relacionado é a expropriação, ou seja, é a perda das propriedades rurais pelos pequenos agricultores que, endividados, utilizam suas terras como forma de pagamento. Geralmente essa venda é feita para os próprios bancos, ou até mesmo para empresas e grandes fazendeiros. Sem terras para trabalhar, essas famílias de agricultores migram, para as cidades, chamado como fenômeno o êxodo rural, que é a saída do campo para as cidades, certo? Então, além da expropriação, outro fator que contribuiu para intensificar a concentração de terras no Brasil
tem raiz histórica no processo de colonização, que foi a mecanização das lavouras. Esse recurso trouxe melhorias significativas, certo, à produtividade, mas o pequeno produtor que não tem acesso ao pacote, pacote tecnológico, e desse modo não conseguia se manter competitivo e acabava vendendo suas pequenas propriedades aos grandes proprietários. Então, era comum, encontrarmos na imprensa relatos sobre conflitos entre os produtores, sem terra e os grandes fazendeiros. Esses conflitos, têm como motivo, geralmente, a reforma agrária. E o que é a reforma agrária? É a reorganização da estrutura fundiária com o objetivo de realizar uma distribuição menos desigual das terras. Desde a Constituição de 1988, é prevista a realização de uma nova reforma agrária, o que poderia amenizar alguns problemas no espaço rural. A reforma agrária é uma reorganização da estrutura fundiária, com o objetivo de realizar uma distribuição menos desigual de terras. Para que ela ocorresse, seria necessária a desapropriação de grandes fazendas improdutivas, chamadas de latifúndios improdutivos, as quais seriam subdivididas em lotes e distribuídas entre os agricultores e os trabalhadores rurais, sem terra, formando os assentamentos rurais. A simples distribuição de terras não garantiria, porém, o sucesso da reforma agrária seria necessária também algumas medidas de apoio a esse pequeno produtor que acabasse de receber a terra. Por exemplo, ele teria a facilidade na obtenção de créditos bancários para investimentos na produção e na compra de materiais necessários na lavoura, orientação técnica de agrônomos e veterinários, possibilitando a otimização e aumentos na produção, criação de infraestrutura nos assentamentos rurais, construindo escolas, postos de saúde e um sistema de transporte eficiente, e entre outros exemplos. Definida por muitos grupos políticos e intelectuais, a proposta da reforma agrária também tem críticos. Alguns autores consideram que o debate está ultrapassado e que não há mais necessidade de ações públicas nesse sentido. Para esses estudiosos, a questão da desigualdade entre produtores não está mais fundamentada na quantidade de terras possuídas, mas sim em qual modernizada está a produção. Assim, não haveria mais necessidade de políticas de redistribuição de terras, mas um aprofundamento do incentivo público aos pequenos proprietários, para que estes pudessem implementar novas tecnologias produtivas em suas terras. O resultado de tais ações seria o contínuo crescimento no setor agropecuário, sem a necessidade de regulação do tamanho das propriedades, certo? Existe também um movimento, que é o movimento MST, que é o movimento social dos rurais sem terra, certo? É um movimento de massa que luta basicamente por terra e pela reforma agrária e por mudanças na sociedade, certo? E para finalizar, tem uma curiosidade, sobre o termo grilagem, O termo grilagem vem de uma prática antiga, de envelhecer documentos forjados para conseguir a posse de terras. Os papéis falsificados eram colocados, certo, em uma caixa com grilos. Então, com o passar do tempo, a ação dos insetos dava aos documentos uma aparência envelhecida. Mas, atualmente, artifícios mais sofisticados substituíram a ação dos grilos. Ok, gente? Bom, esse foi o capítulo de hoje, certo? Façam a leitura, marque os pontos relacionados à explicação dos slides e respondam os exercícios, ok? Beijos e até a próxima aula.